o Senhor Deus promete tudo do melhor para essa noiva. Amém, irmão? Ele quer adornar a sua noiva, Ele quer cuidar da sua noiva, Ele quer abençoar a sua noiva. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, diz assim, que, capítulo 5, Éfeso capítulo 5, eu já estou terminando, irmãos. Tenha um pouquinho aí de paciência. Éfeso capítulo 5, o versículo 25 ao 27, diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor faz de nós e nos compara à noiva que está separada, que está se santificando, esperando o dia do casamento. É claro que é uma analogia, é claro que é uma comparação, é claro que é uma linguagem figurada, mas é a mais pura verdade. O que é que Deus espera de nós? Que primeiro, nós entendamos que Ele é o cabeça, que segundo, nós entendamos que Ele é o pastor e nós a ovelha, e em terceiro, que nós entendamos que somos a noiva e que Ele é o noivo, e que cabe a nós esperar no Senhor, cabe a nós descansar no Senhor, cabe a nós nos separar para o Senhor, porque nós somos a igreja, sem mácula, sem ruga, sem mancha, imaculada, irrepreensível. A palavra irrepreensível quer dizer que não carece ou não precisa de ser repreendida. A igreja que anda nos conceitos da palavra, a igreja que obedece à palavra do Senhor, a igreja que tem fé naquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós assim o fazemos, meu irmão, a bênção de Deus vai nos seguir, vai nos alcançar. Eu e você não precisam andar na campanha do sal grosso, não. Nós não precisamos andar na campanha da fitinha, da luzinha, do sei lá o que, não. Nós precisamos somente acreditar que somos a noiva do Cordeiro, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que somos os cordeirinhos do Senhor, que somos o corpo de Cristo, e que o Senhor é o cabeça, e que o Senhor é realmente o pastor, e que Ele é também o nosso noivo. Se nós entendemos estas coisas, vai ficar mais fácil compreender a posição que temos que tomar diante do mundo espiritual. Irmão, o diabo não brinca não. Eu não estou aqui para jogar confete no mal, né? Ou para fazer propaganda dele. Mas a verdade é que o inimigo não brinca em serviço, ele está trabalhando, esperando as brechas que a gente possa dar para que ele encontre em nós formas de nos destruir. E o Senhor Jesus deixou claro para nós que nós seríamos a igreja, o povo separado, o povo escolhido de Deus, o povo comprometido com as coisas do Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Mais 10 minutinhos só. 21, verso 2, diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vou ler de novo. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, preparada para o seu marido. Ataviada quer dizer preparada, pronta para o esposo. Irmãos, todo ano, quando vira o calendário, a gente fala assim: olha, este ano eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer o curso de teologia, eu quero vir em todos os cultos, eu quero participar do culto de oração, eu quero ter compromisso com Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo, eu vou buscar os dons espirituais. Não é assim? Vara o ano, nós não fazemos nada disso. Vara o ano e nós não conseguimos alcançar sequer 10% daquilo que nós colocamos no altar do Senhor. Eu chamo a sua atenção, querido. Eu não estou exortando porque eu falo para você, mas antes da palavra chegar aí, ela já cortou aqui em mim. Nós precisamos tomar uma posição. Somos o corpo de Cristo.
somos o rebanho do Senhor, somos a noiva do Cordeiro, amém, irmão? Nós precisamos nos posicionar. Então, a terceira posição que nós temos que ter é ser como uma noiva. A quarta posição fala sobre pedra. Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja, e temos que estar fundamentados sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus. Se nós não estivermos fundamentados sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus, nós vamos sofrer muito, irmãos. Vamos sofrer muito por não entender os propósitos do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 7, diz assim: e assim, para vós, ou para nós, né, irmão? E assim, para vós, ou para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então ele está dizendo, Pedro está dizendo o seguinte, que Jesus, para aqueles que creem e obedecem, ele é a pedra fundamental onde a igreja, que somos nós, está construída. Mas para aqueles que desobedecem, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, mesmo fazendo parte da igreja, para aqueles que desobedecem, a mesma pedra que deveria ser a de edificação, passa a ser pedra de tropeço ou de escândalo, porque se tropeça na palavra de Deus. E quando nós tropeçamos na palavra de Deus, nós vamos nos machucar. É aquela hora que você e eu tomamos atitude segundo a nossa vontade, e às vezes até contra a vontade do Senhor. É quando nós nos pegamos lutando contra Deus. Porque se somos a noiva, se somos submissos porque a noiva é submissa, se somos submissos porque somos o corpo e ele é a cabeça, se somos submissos porque somos a ovelha e ele é o pastor, então temos que ser submissos à palavra. E quando nós fazemos ao contrário do que a palavra diz, Deus fala para nós não nos colocar debaixo de um jugo desigual. A gente vai e se enfia debaixo do jugo desigual. Faz a sociedade com o ímpio. Ah, pastor, fez a sociedade com o ímpio porque profissão, trabalho, vida profissional é vida profissional, vida espiritual é vida espiritual. Não tem problema, ele usa uma guia do preto velho, mas não tem problema. Não tem problema? É jugo desigual. Deus não dá sua glória para ninguém. A bênção que Deus poderia abençoar, ele vai reter. Não vai dar a benção, porque é jugo desigual. E a gente se pega lutando contra Deus. É nessa hora que nós tropeçamos na palavra, porque estamos fazendo aquilo que o Senhor não quer que façamos. Estamos trabalhando ao contrário. Sabe, irmãos, quando Mateus, chamado Levi, cobrava impostos, para ele se tornar um apóstolo, ele precisou largar a prática do erro. E a prática do erro estava associada a um negócio. Sim ou não? Mas era impossível que ele continuasse servindo a Deus e roubando nos impostos. Não tinha como fazer isso. A legalidade que isso traria mataria ele. Mataria ele. Jesus deixou isso bem claro. Você tem que escolher a que Senhor você quer servir. Se é o Senhor, se é a Mamon, o Senhor do dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Porque se você servir um, você vai aborrecer o outro e vice-versa. Pastor, quer dizer então que eu não posso gostar de dinheiro? Gostar de dinheiro, não. Ter amor ao dinheiro, não.
a gente tem o dinheiro para o nosso uso e precisamos administrar bem, porque ele representa o suor do nosso rosto. Em determinados momentos ele pode se tornar até sagrado quando bem utilizado, mas quando mal utilizado, uma maldição. Ou seja, nós temos com o dinheiro na mão o poder da bênção e o poder da maldição. Se bem usado, ele representa o suor do meu rosto, que é sagrado. Se mau uso do dinheiro ou o amor a esse, ele pode me botar nos infernos. Então, a gente não pode servir a dois senhores, ou a um ou o outro. A nossa vida está alicerçada e firmada sobre a pedra de esquina, a principal pedra de esquina. A estruturação da nossa vida é Jesus, é a palavra de Deus. Somos pedras vivas, eu e você, cada um de nós, somos uma pedra ou um pequeno fragmento que posta uma sobre a outra, se faz o grande templo onde o Espírito de Deus habita. Mas, se tem o templo, tem a pedra. Se somos templo do Espírito Santo, quem é templo do Espírito Santo aqui? Amém, irmãos? Se você é templo do Espírito Santo, o seu alicerce é Cristo. Pastor, então quer dizer que eu estou preso de todo jeito? Todo jeito, querido. Todo jeito. Se você é corpo, Jesus é o cabeça. Se você é ovelha, o Senhor é o pastor. Se você é noiva, Jesus é o noivo. Se você é templo, Jesus é a pedra principal de esquina. Aí nós vamos entender o que é que Paulo diz quando ele diz que Jesus é tudo em todos. Começa a fazer sentido para você? Jesus é tudo em todos. E aí, sobra ainda algo ainda. Nós somos comparados também com a vinha, né? A vinha. E Jesus, a videira. E nós, que não somos judeus, somos as varas que é enxertada na videira para dar fruto. Eu estou finalizando com esse texto, queria que você abrisse para mim, em João, capítulo 15, primeiro versículo, e a gente já vai encontrar aqui. E depois nós vamos ler só mais um versículo de Gálatas, e eu estou encerrando. 15, primeiro versículo diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está vendo aí, irmão? Eu sou a vara, mas eu estou enxertado lá na videira verdadeira, e eu só posso dar fruto se eu estiver ligadinho lá. Não é do meu jeitão, não é da minha maneira, não é da minha forma, não é no meu ego, não é no meu egocentrismo, não é da maneira egocêntrica, autossuficiente que Deus vai agir, não é. Eu estou enxertado, ligado na videira verdadeira, e a passa por lá e vem por aqui. A ceifa é aquele líquido que vai na planta, ele vai passar por lá e vai vir aqui em mim, para que dê fruto. E a palavra vai sempre limpando para que dê mais fruto ainda. E os frutos permaneçam. Verso 6, se alguém não estiver em mim, não, verso 5, eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim e eu nele dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará, colherá e lançará no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Capítulo
14, verso 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Então quem está em Deus, na pessoa de Cristo, realmente é a morada de Deus. Quem está em Cristo, realmente é templo do Espírito Santo. Mas não se esquecendo que nesse templo, o alicerce é Jesus Cristo. Quem está em Jesus Cristo, enxertado nele, vai dar fruto, sim, vai dar fruto, mas não esqueça que sem Jesus nada podemos fazer. E eu quero deixar aqui uma palavra profética para vocês, que Deus tem falado desde dezembro comigo. Escute o que vou te dizer. Quem recebeu muito, não recebeu mais do que merecia. Quem recebeu pouco, não recebeu menos do que merecia. Façamos por onde? Façamos por onde? E o Senhor confiará grande medida, sacudida, recalcada e transbordante na nossa vida. Sejais, pois, fiel no pouco, e sobre muito o Senhor te colocará. Se nós não conseguimos ser fiel nas coisas mínimas, como queremos que o Senhor confie em nós as grandes coisas? Pastor, o senhor está falando em dízimo e oferta? Não, eu estou falando em vida com Deus. Eu estou falando em entender que o Senhor é corpo e eu sou a cabeça, que eu sou ovelha, Ele é o pastor. Que eu sou o corpo e o Senhor é a cabeça, que eu sou ovelha, Ele é o pastor. Eu estou dizendo que não há outro jeito de Deus operar se nós não permitirmos, porque ainda temos a graça de Deus sobre nós. E o último versículo que eu quero ler para a gente orar é Gálatas 5:22, todos conhecem. Se você está enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, você precisa dar os frutos. E os frutos são esses que eu vou ler agora. Se não tem esses frutos, então alguma coisa está errada. Os frutos do Espírito são, mas os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é a caridade. A caridade a gente pode falar o amor, né? Então o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas escute, a longanimidade, uma pessoa longânima é uma pessoa que tem paciência com os outros. Uma pessoa benigna é uma pessoa que tem prazer em fazer bondade, em ter atos de bondade. Uma pessoa bondosa é uma pessoa que já tem os atos de bondade em si mesmo. Uma pessoa cheia de fé é aquela que não duvida. Uma pessoa que tem mansidão é aquela que não se irrita à toa, que não perde à toa a sua bênção. E uma pessoa que tem temperança, e algumas Bíblias, uma versão aí que é escrita muito melhor, está escrito domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio próprio não deixa a circunstância fazer dela o que bem entende, mas dirige a circunstância. É uma pessoa que sabe agir dentro de qualquer situação. É a pessoa que tem controle na sua boca, tem controle nas suas atitudes. Não vai agindo na carne e amaldiçoando aquilo que santificou, porque de uma mesma boca não pode proceder água doce e água amarga. De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Se nós somos de Deus, a nossa boca tem que falar coisas de Deus. Se nós somos de Deus, nós temos que profetizar o reino de Deus nessa terra. Agora, quantas são as vezes, querido? Somos de Deus, mas basta alguém pisar no nosso carro e a gente sai bombardeando palavrão. A gente sai lançando palavra que destrói. Como pode uma mesma boca que procede bênção, proceder maldição também? Não pode, irmãos. Ou eu consagro e santifico, ou eu não consagro e não santifico. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suja-se mais. Eu tenho que resolver se eu quero o reino de Deus
ou se eu quero o reino das trevas, se eu quero o céu ou se eu quero o inferno, se eu quero as coisas de Deus ou as coisas deste mundo. Porque se não for assim, nós vamos se enganar a nós mesmos. E a palavra que sempre o Senhor Deus me dá: quem não se engana, não engana ninguém. Amém, irmãos? Então vamos lá. A igreja precisa então, deixa eu pegar aqui para mim não esquecer. A igreja precisa então vamos lá. Ser a cabeça, ser o corpo. Diga comigo, ser o corpo aonde Jesus é a cabeça. Ser o rebanho aonde Jesus é o pastor. Ser a noiva aonde Jesus é o noivo. Ser o templo aonde Jesus é a pedra angular. Ser a vinha aonde Jesus é a videira. Se nós deixarmos isso acontecer conosco, a bênção do Senhor repousará e estará sobre nós. Amém, irmãos?